Olá, tudo bem? Sou o pastor Jefferson Debus, pastor da Ciel do Redentor, de Carazinho, e te convido para começarmos a estudar mais um símbolo da fé cristã, o Credo Niceno. O Credo Niceno em uso hoje é: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está assentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. E numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Como falamos no vídeo de introdução aos credos, com a exceção do credo apostólico, os outros dois foram escritos para combater heresias. Você se lembra o que é uma heresia? Heresia, então, são falsos ensinos a partir das escrituras bíblicas, ensinos errados. Não foram ensinos criados de propósito por pura maldade para dividir e destruir a igreja, mas são erros de compreensão das escrituras, dos ensinamentos bíblicos. Por isso que após diversos debates teológicos, o perdedor e os seus seguidores eram chamados a se arrepender do seu falso ensino, da sua compreensão errada, e então confessarem junto com toda a igreja uma mesma fé. E se assim o fizessem, receberiam o perdão. Mas, se a pessoa permanecesse no seu erro, ela então era excluída, excomungada da igreja, para que não causasse divisão e destruição da igreja, pois é isso o que causa, no fim, uma heresia. No caso do credo niceno, as heresias contra as quais a igreja lutou foram contra o arianismo, que questionava a divindade de Jesus Cristo, e o macedonianismo, que questionava a divindade do Espírito Santo. Por isso que esse credo é maior quando se fala dessas duas pessoas da Santíssima Trindade. Essas heresias tentaram explicar de uma forma simples e lógica o mistério da Santíssima Trindade, mas, infelizmente, falharam. Vamos iniciar falando do arianismo? O nome arianismo vem do seu idealizador, que se chamava Ário. Ário era um presbítero da igreja de Alexandria, no norte da África. Ário, por meio da ajuda da filosofia platônica, procurou explicar a Santíssima Trindade, principalmente a relação do Pai e do Filho. Ário tentou explicar o que significa dizer que Jesus é Filho. E a conclusão que Ário chegou foi que o Logos, ou seja, Jesus, é chamado de Deus, mas na verdade não é Deus, pois ele também é uma criação de Deus Pai, e este sim é o único Deus verdadeiro. Apenas Deus Pai é Deus verdadeiro. Para Ário,
o Filho foi a primeira criatura feita por Deus Pai, feita do nada, antes de todas as outras coisas. Desse modo, todas as coisas então foram criadas por meio do Filho, e o Filho foi a única criatura criada diretamente por Deus Pai. As outras coisas vieram a partir do Filho. O Filho, assim, então, teve um começo, e ele não possuía nem a eternidade, nem a verdadeira divindade do Pai, mas foi feito Deus somente pela permissão e poder do Pai. E que o Filho era o primeiro e a mais importante de todas as criaturas de Deus Pai. Mesmo Jesus existindo antes do resto da criação, ele era a criatura subordinada a Deus Pai. A divindade e poder do Pai são, então, maiores que as do Filho. Ário partia da lógica que, se Jesus ele fosse realmente um filho, no sentido mais verdadeiro, devia ter vindo depois do Pai. E, obviamente, houve um tempo quando ele não existia e, portanto, um ser finito. Como disse, uma heresia, ela é uma interpretação errada da Bíblia. Por isso, então, o arianismo foi tirado da Bíblia, de textos bíblicos. E podemos citar estes dois principais textos. O primeiro texto é o texto de João, capítulo 14, 28, aonde diz: Vocês ouviram o que eu disse, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. E Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Este ensino de Ário, ele é perigoso para a nossa fé, por isso, uma heresia, pois negou a Santíssima Trindade. E, ao mesmo tempo, toda a obra da salvação em Cristo Jesus. Pois, se na cruz morreu simplesmente uma criatura e não o verdadeiro Deus, então nós não temos o perdão dos pecados, não temos a salvação e nem a vida eterna. Voltamos a ficar escravos da lei. Mas Ário encontrou oposição do seu próprio bispo, que era Alexandre de Alexandria. E ele então, por diversas vezes, por diversos debates, diversos encontros, procurou mostrar a Ário que Ário estava errado, mas ele não se arrependeu. Por isso, por volta de 320 depois de Cristo, Alexandre, o bispo Alexandre, acabou excomungando, excluindo Ário da igreja. Só que a doutrina de Ário já havia se espalhado por toda a igreja oriental, conseguindo o apoio de pessoas importantes, como Eusébio de Nicomédia. E essa disputa teológica colocava em risco a união da igreja e, consequentemente, também a união do Império Romano. Por isso que o imperador romano, Constantino, enviou o bispo da corte romana, Ósio, para servir como um mediador entre Alexandre e entre Ário. Mas essa ideia não deu certo. Por isso, Constantino então convocou o primeiro concílio geral da igreja, que ficou conhecido como o Concílio de Nicéia. Em 325 depois de Cristo, o imperador romano Constantino organizou o Concílio de Nicéia. Tem esse nome pois foi realizado na cidade de Nicéia da Bitínia, território que hoje fica na Turquia. E ele queria que a igreja permanecesse unida, pois sabia que a sua divisão iria implicar em divisões também no Império Romano. Ali, então, se reuniram 318 bispos da igreja, além de muitos diáconos e leigos, talvez um número próximo de 2.000 pessoas. E estas quase 2.000 pessoas estavam divididos em 3 partidos. O primeiro deles era os arianos, que eram dirigidos, chefiados, liderados por Eusébio de Nicomédia.
já que Ário havia sido excomungado, excluído da igreja, ele não poderia estar presente. Tinha também o partido dos conservadores, que depois vieram a ser conhecidos como semi-arianos. O famoso Centrão, que era o maior partido que tinha, e eles eram representados por Eusébio de Cesareia. E o último partido eram os ortodoxos, depois conhecidos como nicenos, liderados pelo bispo Alexandre de Alexandria, que havia excluído Ário, excomungado Ário, e por seu diácono Atanásio. O concílio, então, procurou definir o que as escrituras sagradas ensinavam a respeito do Senhor Jesus Cristo. A pergunta a ser respondida neste concílio era: se Jesus é ou não é verdadeiro Deus do verdadeiro Deus? Grande parte do debate dependia da compreensão das palavras ser nascido, ser criado e ser gerado. Os arianos entendiam que todas essas palavras significavam a mesma coisa, mas os ortodoxos não, entendiam que cada uma era diferente. O significado exato de muitas das palavras usadas nos debates em Nicéia ainda não estavam claras o suficiente para os falantes de outras línguas, já que a Igreja Oriental usava mais a língua grega e a Igreja Ocidental usava mais o latim. Então, línguas diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, faziam com que as pessoas tinham compreensões diferentes das mesmas palavras. Palavras gregas como essência, ousia, substância, hipóstasis, natureza, physis, pessoa, prosopon, traziam uma variedade de significados extraídos de diferentes culturas e de filósofos pré-cristãos e que implicaram em mal entendimentos até que foram finalmente esclarecidos, ou assim se achou. Os principais textos utilizados para refutar o arminianismo foram João 1, versículo 1, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra de Deus já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Desse modo, procuraram mostrar que tanto o Pai como o Filho sempre existiram juntos, eternamente e consubstancialmente, da mesma substância. O Logos era eternamente gerado, não criado, mas gerado, portanto, sem começo, eterno, coeterno, da mesma forma que o Pai. E por fim, foi isso então que o concílio acabou declarando, que o Filho é verdadeiro Deus, coeterno com o Pai e gerado da mesma substância, argumentando que tal doutrina apresentava da melhor forma o ensino bíblico e dos apóstolos acerca do Filho. E foi então redigido um credo que reunia tudo isso que foi ali debatido, o credo de Nicéia, o credo niceno. Aí podemos então pensar, você pode então pensar, pronto, está tudo resolvido, voltou a reinar a paz, a unidade na igreja, no império, certo? Errado. Esse debate não terminou aqui, nem com esse concílio, nem com a formulação do novo credo. Mas vamos deixar para continuar o resto dessa história no próximo estudo. Oremos ao nosso Pai. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir desse estudo podemos ver que os inimigos da fé são muito espertos e poderosos e que se infiltram dentro da tua própria igreja visível, procurando nos afastar do Evangelho, negando a Jesus como o Cristo e assim procurando nos afastar da tua salvação. Obrigado, ó Deus triuno, por nunca nos abandonar e por não deixar a tua igreja cair nesse erro. Dá-nos sempre a verdadeira fé, em nome de Jesus. Amém.
Há deuses que não têm valor, pessoas cegas pelo pecado, marcham sem sentido em dor. O único que é digno de louvor é Jesus, Rei e Salvador.